Questão 37 do Enem de 2011. Ele fala em 1999 sobre uma geneticista que desenvolveu um experimento no qual ratas prenhas foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Ácido fólico, aí nesse caso, seria a vitamina B9, tá? Os filhotes dessas ratas, apesar de não possuírem o gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. 10 anos depois, a geneticista, outra geneticista, né, na verdade, outras duas geneticistas, listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos, sustentando assim a epigenética, que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência do DNA. Então, a expressão de um gene pode ser controlado por fatores externos. Por mais que isso não altere, não provoque uma mutação, não altere a sequência do DNA, significa que não provocou uma mutação. A expressão desse gene pode ser controlada por fatores externos, é isso que a epigenética vai mostrar aí para gente. Alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por a epigenética, ela não vai aí nesse caso alterar a quantidade de genes, o número de genes, a sequência de nucleotídeos desse gene, não vai alterar o número de cromossomos dentro de uma célula. Então, por exemplo, a letra A e letra B, aliás, a letra A, B e C falam em alterações genéticas, como aneuploidia, que significa que você tem aí, nesse caso, um cromossomo a menos, então aí ele fala em aneuploidia do cromossomo sexual X, é como se perdesse aí, nesse caso, o cromossomo sexual X. Um exemplo de aneuploidia, aí nesse caso sexual, a gente tem a síndrome de Turner, onde você tem o indivíduo que vai ser aí, nesse caso, X0, ele tem um cromossomo X a menos, né? Poliploidia dos cromossomos autossômicos, então você teria um aumento no número de cromossomos autossômicos. Então, também não, porque ele fala, deixa bem claro ali no enunciado, no finalzinho, que a epigenética estuda mudanças na atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência do DNA. Então, eu não vou ter aí, nesse caso, alterações do material genético, nem no aumento do número de cromossomos, nem na eliminação de algum cromossomo e nem aí, nesse caso, também na sequência de genes de um determinado DNA. Ou seja, a letra C também está errada, porque não provoca mutação. Aí, nesse caso, esse material já está ali no DNA. E o que a epigenética está estudando é a possibilidade de substâncias que a gente entra em contato conseguirem controlar a expressão de determinados genes. E aí, a combinação entre esse material que já está ali presente no DNA garante a formação de características genéticas que poderiam gerar, por exemplo, o caso do câncer. Letra D, substituição no gene da cadeia. Gente, não tem substituição nenhuma. Aí, nesse caso, não tem nenhuma mutação acontecendo. Ele deixa bem claro que a estrutura do DNA não é alterada, a sequência do DNA não é alterada. Então, tudo que veio até agora veio falando de alteração do DNA, de alteração no número de cromossomos, que não aconteceu porque aí, nesse caso, a epigenética mostra que o número de cromossomos nas células desses indivíduos permanece a mesma, o que altera aí, nesse caso, é a expressão dos genes. A gente vai observar a influência de fatores externos alterando a expressão do gene de um determinado indivíduo. A letra E fala em inativação de genes por meio de modificações das bases nitrogenadas. Isso pode acontecer. Não tem deleção de base nitrogenada. Ele fala, por exemplo, que não altera a sequência do DNA. Não tem deleção, não tem substituição, não tem adição de bases nitrogenadas, de nucleotídeos aí nesse DNA. Mas o que pode acontecer é que substâncias que agem sobre nossas células podem alterar a estrutura de bases de DNA, e aí, nesse caso, das bases nitrogenadas, provocando a inativação de um gene. O gene só é ativo se a estrutura do seu nucleotídeo for íntegra. Se a estrutura desse nucleotídeo sofrer algum tipo de alteração, como, por exemplo, a alteração de uma estrutura de uma das bases nitrogenadas ligadas a essa estrutura da molécula de DNA, o gene a qual essa base pertence, ele vai ser inativado. Ele não vai conseguir, nesse caso, expressar a característica genética presente nesse trecho de DNA. Então, aí, nesse caso, a gente vai observar que a letra E é a única opção possível, porque é a única opção que não mostra para a gente alguma alteração no número de DNAs ou na estrutura
do DNA alterando nucleotídeos, né? Então, todas as outras apresentariam opções como essa. A letra E mostra uma opção em que você tem uma alteração na estrutura química da base nitrogenada, fazendo com que esse gene seja silenciado, ele não consegue ser expressado, ele não consegue ser transcrito para que a tradução venha a acontecer. Então, aquela característica genética não consegue ser expressada. Então, seria a letra E a opção correta para essa questão.